O NGT Entrevistas de hoje conversa com o deputado estadual Major Olímpio do PDT. Deputado, muito obrigada por receber a equipe da NGT. Sou eu que agradeço a confiança, a parceria de sempre da NGT. Já estive em programas lá no estúdio, já gravamos. E é sempre uma grande alegria conversar com os telespectadores. A emissora está sempre de portas abertas para o senhor. Deputado, a gente vai falar um pouquinho sobre política, sobre o trabalho do senhor aqui na Assembleia Legislativa. Vamos começar sobre política, falar aí sobre os novos partidos políticos que foram criados, o Partido Solidariedade do Paulinho, o ex-PDT, a rede que acabou não saindo do papel da Marina Silva, o PROS. Na sua opinião, são muitas legendas ou o processo democrático exige mesmo esse número grande de partidos? Olha, eu acho que multiplicidade de partidos amplia as possibilidades da população. Entretanto, aí é uma visão minha, tem partido demais no país. Nem tanto Arena e MDB, tampouco temos 32 legendas partidárias no país. Acaba colocando ou criando partidos que serão eternos nanicos, como se denomina na política, ou as chamadas legendas de aluguel, que estarão sempre disponíveis pelas formas menos republicanas para serem adquiridas pelas legendas maiores no momento de eleição, para aumentar tempo de televisão, para aumentar o bloco de uma aliança. E eu acho que isso é ruim para a democracia. Então nós tivemos a criação de duas novas legendas, o PROS e o Solidariedade, que não vejo conteúdo programático maior nessas legendas. Vejo sim um pouco mais de oportunidade aos idealizadores e criadores da legenda do que convicção temática em relação aos objetivos e os compromissos partidários. Vi o partido da Marina, o Rede Sustentabilidade, que não se efetivou, gerando uma frustração na população que tinha uma expectativa de ter a Marina com um perfil maior do que o partido até, para ser um dos expoentes na disputa pela presidência da República. Mas também nós vimos que o pragmatismo adotado para a constituição dos partidos, dos outros dois partidos, foi maior do que os idealismos dos sonháticos com a Marina. Então, nós percebemos que a Marina foi a campo buscando, através das redes sociais, através da multiplicação espontânea, do convencimento, e não conseguiu o número de legendas. Nós vimos os outros dois partidos, que estão sendo contestados até pela Justiça, em relação às formas das coletas de assinaturas, a legitimidade e das assinaturas constantes. E do processo todo que foi muito rápido, né? O tribunal, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, ele considerou a forma. Tem 492 mil assinaturas, está aprovado, independentemente de como foram conseguidas. Certo. Independente se são assinaturas falsas, e tem alguns milhares na constituição desses novos partidos, mas falou, tem 492, vale. A Marina chegou e disse, eu tenho 380 e a expectativa da Constituição, não, chega, na forma vocês já não conseguiram. Entendi. Isso fica, de certa forma, frustrante. Eu não pertenço à rede, pertenço ao PDT. Certo. Mas, como cidadão, eu fiquei, de certa forma, indignado. Uma que adotou
processos absolutamente republicanos, democráticos e legítimos, Não conseguiu. a justiça disse não. E outros que estão sendo questionados pela própria justiça, a justiça diz sim. E não é só porque o PDT foi o partido que mais sofreu com isso, que perdemos 9 deputados federais. Certo. Aliás, eu não entendo como perda algo que nós nunca tivemos. Tenham todos boa sorte e progresso na legenda que foram, mas eu acho que os eleitores irão julgá-los. Nas urnas. Mas, de certa forma, é frustrante para o brasileiro na essência. Agora, quando nós falamos em volumes de partidos... Eu lembro que o senhor, só voltando ao assunto, o senhor comentou uma vez, fez uma comparação ao PSD do Gilberto Kassab, a criação do PSD do Gilberto Kassab, com quantos vereadores ele saiu na criação e depois, na reeleição, poucos vereadores foram eleitos. Sem a menor dúvida, porque aqui na cidade de São Paulo mesmo, o PSD, Kassab levou 11 vereadores. Desses 11, só se elegeram 5 realmente. E eu não tenho a menor dúvida que essas legendas recém-criadas, por quê? Por que as pessoas foram para essa legenda? Que é a única válvula de escape para burlar a fidelidade partidária. Certo. É a criação de uma nova legenda. Só que você vai vendo o perfil do deputado, do senador que se seduz para isso, já é normalmente aquele que está em dificuldades políticas para se explicar com os seus eleitores. E eu quero ver, mostrar as convicções republicanas que os levaram para uma nova legenda. Então, o julgamento maior é o julgamento das urnas. Nas urnas, sem dúvida. E, deputado, o senhor citou aí o nome da Marina Silva, né? E num país onde o brasileiro está acostumado a votar mais em nomes, né? E não em partidos, e se cria tantas legendas. É uma contradição, não é mesmo? Infelizmente, nós ainda temos os partidos políticos, na sua totalidade, uma sopa de letras. Você tem conteúdos programáticos maravilhosos, muitas vezes na essência do partido, mas a prática, o dia a dia do partido é diferente. Por isso, a credibilidade nos partidos políticos, ela está tão baixa. Após o chamado movimento das ruas, as pesquisas feitas agora em outubro colocaram os partidos políticos e a classe política no final da pesquisa como os piores em credibilidade com a opinião pública brasileira. Instituições e pessoas começam lá com o Corpo de Bombeiros, que tem a maior credibilidade, você tem as Forças Armadas, você tem os Correios, você tem a Igreja, e você vai abaixando, diminuiu a credibilidade na polícia, diminuiu e foi quase ao chão a credibilidade nos partidos políticos e na classe política. Esse é um recado da população para todos nós que dizemos ser representantes da população. E eu não tenho a menor dúvida, as eleições do ano que vem, elas vão ter profundas transformações no quadro político brasileiro. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, e mesmo as Assembleias Legislativas, inclusive aqui de São Paulo, nós sempre batemos no peito que nós somos tão bons que só 1/3 da Assembleia, 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado se renova a cada eleições. 2/3 fica, porque nós somos muito bons. Vai mudar. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, se ela troca simplesmente a cada 4 anos 30, no máximo 35 deputados, desta feita vão ser mais de 60 que vão para casa mandados embora pela população. Na Câmara dos Deputados também, São Paulo tem 70 deputados federais. Pode ir tomando destino que 2/3 desses, uns 50, vão para casa reprovados pela população. Isso é um sinal muito positivo, que a população
está começando a prestar atenção verdadeiramente em quem os representa. E não adianta simplesmente ter a manifestação das ruas. Eu acompanhei as manifestações de rua e muitas vezes gritavam as palavras de ordem, por exemplo, sem partido, pedindo pela supressão dos partidos políticos. Eu sempre dizia, mas a supressão do partido político, você cria um regime ditatorial. E ninguém quer a ditadura, a supressão de direitos, não ter a representatividade, e a constituição do partido político é própria para isso. Agora, a renovação dos quadros de representantes também ela tem que ser feita. Com uma reforma política, isso. Isso já devia ter sido feito. Não saiu do papel. Nós fizemos agora uma perfumaria esses dias que dá até vergonha de falar para o cidadão que isso é reforma. Olha, agora não pode mais ter cavalete na rua. Puxa. Olha, agora você não pode mais empapelar o carro, você só pode ter... O brasileiro estava esperando muito mais. De 50 centímetros por 40 no vidro traseiro dos carros. Nós queríamos discutir dentro da reforma política mesmo o financiamento das campanhas. Sem dúvida. Um controle efetivo dos recursos. Recursos de campanha, as prestações de contas que são feitas à Justiça Eleitoral é uma piada no Brasil. Mas agora a contratação de pessoas será fiscalizada. Você pega qualquer grande avenida, aí você encontra 50, 60 balançadores de bandeira. Às vezes você tem o recurso que foi utilizado para comprar a bandeirinha e o mastro de bambu. Aí, quanto ganha aquela pessoa por dia? Quanto é o transporte dela? Quanto é de alimentação para ela? Quem está pagando isso? Da onde sai isso? Na hora que você vai discutir isso, você começa a sentir por que a classe política, nós temos até então essa tranquilidade de dizer, só renova um terço. Porque quem está no status político acaba tendo, logicamente, não só uma visibilidade maior, mas apoiamentos maiores. E até o acesso às máquinas públicas é a vantagem. A sociedade hoje está discutindo de forma muito triste se nós temos o mensalão em Brasília, o trem-salão dos desvios financeiros de trem e metrô aqui em São Paulo, a máfias dos fiscais do ISS na prefeitura. E em torno disso está tudo o quê? Recursos não contabilizados, né? Foi um nome bonito que o Márcio Tomás Bastos usou na defesa de mensaleiros para dizer que não era dinheiro da corrupção ou dinheiro público desviado, eram recursos não contabilizados, sendo uma infração eleitoral e não um crime praticado. O Supremo Tribunal já falou que eram criminosos, que formaram quadrilha para desvio de recursos públicos. Entretanto, não se mexeu na legislação. Continuam as grandes disputas em relação a quem está mais próximo do poder e as benesses que o poder proporciona em relação a esse tipo de recurso. Entendi. E falando em eleições, deputado, o senhor é pré-candidato ao governo de São Paulo? O PDT me lançou, sim, pré-candidato ao governo. Eu aceitei esse desafio porque foi unânime o posicionamento do partido. Estou colocado como pré-candidato. Entendo que o momento é mais que oportuno, que o Estado de São Paulo está sofrendo com uma fadiga de material em relação ao grupo dirigente com o Geraldo Alckmin há 20 anos no poder. E, por um outro lado, há uma interrogação da população paulista em relação ao PT. O PT nunca ganhou eleição majoritária no estado de São Paulo para governador ou presidente da República. O Lula foi presidente 2 vezes, o político na história moderna com maior aceitação pública até então, entretanto perdeu as 2 eleições em São Paulo. E o que o PDT, o que eu estou me colocando, o programa que nós estamos apresentando, estudando para apresentar à opinião pública,
é exatamente um programa alternativo a essa polarização. Se fosse até junho, seria impossível um partido pequeno, com 1/3 de televisão que terão os grandes blocos do PSDB e do PT, sem recursos, sem dinheiro, ousar entrar numa disputa dessa. Depois do clamor das ruas, ninguém consegue dimensionar no país hoje o que serão o seu as eleições. tamanho político. Sem dúvida. Mas para a Prefeitura de São Paulo, o Lula disse: eu ponho um poste e acendo a luz na hora que eu quiser. Pôs e acendeu. Nem o Lula hoje consegue imaginar o seu tamanho de ter essa influência em relação à população. Nós temos uma eleição mais do que certa da presidente Dilma. Se fosse mais do que certa, ela não estaria tão mobilizada em uma pré-campanha tão intensa quanto já se desenvolve. E não teria uma pressão tão grande em relação à própria justiça eleitoral para impedir, literalmente, que se consolidasse o Rede, que fatalmente poderia ser o polarizador maior em relação à disputa presidencial. Pode ser até que o PDT pertence hoje à base do governo Dilma, que foi uma base construída em 2010, não significa uma adesão já direta, mas pode ser um indicativo. Mas a minha opinião é exatamente que nós tivemos a possibilidade de opção do eleitor tolhida no tapetão. E o tapetão, infelizmente, foi a Justiça Eleitoral. Perfeito. Deputado, a gente vai falar mais de eleições, mas no segundo bloco. Você não saia daí, o NGT Entrevistas com um deputado estadual pelo PDT, Major Olímpio, volta já já.